Como começar a vender na Shopee tendo uma vantagem injusta e saindo na frente de 99% dos vendedores que estão começando agora. É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, indo direto ao ponto aqui. Qual que seria a primeira vantagem injusta? É você fazer a análise SWOT do seu negócio. Antes de você começar a vender na Shopee ou antes de você montar qualquer negócio, é muito importante que você faça a análise SWOT. O que seria a análise SWOT? Na análise SWOT, você vai analisar fatores internos e fatores externos do seu negócio. Os fatores internos são aqueles que estão no seu controle e fatores externos são aqueles que você não controla, são fatores do mercado. Então, nos fatores internos, você vai analisar as suas forças e as suas fraquezas, que seriam as suas fortalezas e fraquezas. E nos fatores externos, você vai analisar as oportunidades e as ameaças do mercado. Então, vamos aqui alguns exemplos para você conseguir entender. Um ponto importante é que essa análise, ela deve ser feita de forma bem transparente e realista. Você não pode se enganar ao fazer essa análise. Você tem que fazer uma análise realmente bem transparente para que você consiga visualizar todo o cenário e contexto desse negócio que está começando, ao vender na Shopee. Beleza? Nos fatores internos, vamos ver aqui exemplos de forças, de fortalezas. Imagina que você tenha conhecimento sobre o nicho ou sobre o produto que você vai vender. Você já tem experiência naquilo, você conhece muito sobre o produto. Isso pode ser visto como uma fortaleza, como uma força sua, se comparado a outros vendedores que não conhecem o nicho. Eles só estão vendendo por oportunismo. Eles sabem que aquele produto vende bem, mas eles não conhecem sobre o produto, eles não conhecem sobre o nicho, eles não conhece sobre o público que compra aquele produto. E você tendo esse conhecimento, você tem uma vantagem em relação a esses outros vendedores. Ao mesmo tempo, se você não tiver esse conhecimento, ou seja, se você for vender um produto ou for atuar no nicho que você não conhece nada sobre aquele produto de nicho, isso pode ser uma fraqueza. Então, se você tem isso, é uma fortaleza. Caso você não tenha, isso pode ser colocado como uma fraqueza, tá? Uma segunda força ou fortaleza que você pode ter é o conhecimento sobre a oferta irresistível. Você saber fazer uma oferta irresistível. Você saber apresentar a sua oferta de uma forma que realmente convença, que você consiga persuadir o seu cliente a comprar. Quando eu falo oferta, não estou falando de promoção, eu não estou falando de desconto. Oferta é o que você está ofertando, o que você está oferecendo. A maneira como você está oferecendo o seu produto faz com que você consiga vender mais ou faz com que você consiga vender menos. Então, você saber montar uma oferta irresistível é fundamental para que você consiga ter sucesso vendendo na Shopee. Então, se você sabe montar uma oferta irresistível, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, isso pode ser visto como uma fortaleza, como uma força sua. Ao mesmo tempo, se você não tiver esse conhecimento, se você não souber montar uma oferta irresistível, isso é visto como uma fraqueza do seu negócio, beleza? Um terceiro exemplo de força aqui é você conseguir ter um preço competitivo. Então você vai começar a vender um produto na Shopee e aquele produto você consegue ter um preço competitivo. Você fez uma precificação que você consegue ser competitivo e ao mesmo tempo ter uma boa margem de lucro. Você tendo isso, isso pode ser visto como uma fortaleza se comparado a outros vendedores que não vão conseguir ter esse preço competitivo. Porém, como eu falei nos dois itens anteriores, caso você não tenha um preço competitivo, isso pode ser considerado também uma fraqueza sua, beleza? E um quarto exemplo aqui de força, de fortaleza, é você ter acesso a bons fornecedores. Então imagina que você está começando a vender agora e você conseguiu encontrar, você pesquisou e encontrou bons fornecedores, aqueles fornecedores que vão te vender por um preço bom, uma boa negociação. Isso é considerado uma fortaleza, uma força sua se comparado a outros vendedores que não conseguiram ter acesso a esses mesmos fornecedores ou acesso a bons fornecedores, tá? Então aqui são alguns exemplos de força. Agora vamos para alguns exemplos de fraquezas, Quais seriam possíveis fraquezas do seu negócio? Lembrando que essa análise tem que ser feita de forma realmente realista. Você não pode tentar se enganar, tentar fazer de qualquer jeito. Tem que ser feito de uma forma bem realista para você ter uma visão clara do seu negócio e assim começar já do jeito certo, tá? Na fraqueza, um exemplo possível é você não entender sobre o algoritmo da Shopee. Você vai começar a vender na Shopee, mas você não sabe como o algoritmo funciona. Você não tem nenhum conhecimento sobre o algoritmo da Shopee. E aí você vai acabar começando na base da tentativa e erro. Porque você não sabe como você deve agir, você não sabe quais as estratégias certas para você vender na Shopee e você vai acabar tentando fazer coisas que você não sabe e a probabilidade disso não dar certo é altíssima. Então, não ter conhecimento sobre o algoritmo é uma fraqueza sua se comparado a outros vendedores que estão começando já sabendo como funciona o algoritmo, já tendo ideia de como funciona. Claro que assim, ninguém sabe exatamente como funciona o algoritmo porque a Shopee não divulga, quais são as exatas regras do algoritmo, mas por experiência, por prática, dá para ter uma noção de quais são as melhores estratégias, a melhor forma de você agir na Shopee para que o algoritmo consiga te posicionar melhor, para que você consiga vender mais dentro da Shopee, tá? Um segundo exemplo aqui de fraqueza é você não saber fazer o seu cadastro estrela. Se você não souber fazer o cadastro estrela, isso pode ser considerado também uma fraqueza, se comparado a vendedores que sabem fazer esse cadastro completo, aquele cadastro que realmente tem poder de persuasão. Então ter o cadastro estrela é fundamental para que você consiga vender na Shopee. Eu vou falar mais sobre cadastro estrela, sobre oferta irresistível, sobre algoritmo daqui a pouco, tá? Mas o ponto aqui é você entender que você sabendo disso, isso é uma fortaleza. Caso você não saiba, isso é considerado uma fraqueza, beleza? O terceiro exemplo aqui de fraqueza é você depender de um único fornecedor. Então você vai começar a vender na Shopee e você encontrou só
um único fornecedor bom, e aí você vai ficar dependente só dele, você vira refém desse fornecedor. Se esse fornecedor parar de vender o produto que você está vendendo bem, ou se esse fornecedor aumentar o preço desse produto, ou por algum motivo esse fornecedor encerrar as atividades dele, você é refém daquele fornecedor e isso vai comprometer automaticamente o seu negócio. Então você não pode depender de um único fornecedor. Claro que você pode começar com um único fornecedor, mas assim que você começa, já tem que pesquisar, já tem que tentar encontrar outros fornecedores, porque é importante que você tenha mais de um fornecedor para que você não fique refém de um único fornecedor. E ao mesmo tempo, se você tiver vários fornecedores bons, isso é enxergado como uma fortaleza, como uma força sua. Então, esse mapeamento, ele é muito importante, porque quando você mapeia quais são as suas reais forças e quais são as suas reais fraquezas, você consegue atuar para melhorar suas fraquezas. Então vamos imaginar que você mapeou, identificou que você não entende de algoritmo, você mapeou e identificou que você não sabe fazer um cadastro estrela, você não sabe fazer uma oferta irresistivel, você viu que essas fraquezas você tem. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para resolver as fraquezas, você vai estudar o algoritmo, você vai aprender a fazer uma oferta irresistível, você vai aprender a fazer um cadastro estrela para que você não tenha mais essas fraquezas. Então você precisa saber quais são as fraquezas, você tem que ter consciência delas para você atuar na solução delas. Caso você comece na Shopee e nem sabe quais são as suas fraquezas, dificilmente você vai conseguir se aprimorar, dificilmente você vai conseguir evoluir, porque você não tem nem consciência do que você precisa evoluir, você não tem nem consciência de quais são as suas reais fraquezas. Por isso que esse mapeamento da análise SWOT, ele é muito importante, ele é fundamental, beleza? Agora vamos para os fatores externos, aqueles fatores que não dependem de você. Nos fatores externos a gente tem as oportunidades e as ameaças. Dentre as oportunidades, um exemplo de oportunidade é que o nicho que você escolheu, ele está em crescimento. Então imagina que você vai começar a vender um produto de um nicho, que esse nicho está em crescimento, ele está começando a vender cada vez mais online, tem muito mais pessoas comprando aquele tipo de produto online. Então isso é um fator que é do mercado, que você não tem controle, mas que vai te favorecer. Isso é uma oportunidade para que você consiga vender ainda mais. Então vender produtos de nicho que estão em alta é considerado uma oportunidade. Um outro exemplo de oportunidade, esse aqui é um exemplo bem real, né? É que novos consumidores estão comprando na internet todos os dias. Todos os dias novas pessoas começam a comprar na internet. Então tem pessoas que não compravam e que estão passando a comprar na internet. Claro que isso avançou muito depois da pandemia, mas ainda vem crescendo o número de pessoas que estão comprando cada vez mais online. Tem pessoas que elas compravam às vezes online e agora elas estão comprando com muito mais frequência. Então, atualmente, tem muito mais pessoas comprando online e isso é uma oportunidade. Se você for vender online, você está vendendo para um mercado que está crescendo, para mais pessoas que estão comprando. Então, isso é uma oportunidade para você que vai começar a vender online. Um terceiro exemplo de oportunidade aqui é o crescimento da própria Shopee. A Shopee, ela vem crescendo, ela vem aumentando o número de clientes, ela vem aumentando o tamanho dela dentro do Brasil. E você começar a vender no local, no marketplace que está crescendo, isso também é uma oportunidade. Porque se a Shopee está crescendo, entende que os vendedores que estão vendendo lá da forma certa, com a estratégia certa, vão crescer junto com a Shopee, porque cada vez mais pessoas vão comprar na Shopee, beleza? E aí, alguns exemplos aqui de ameaças, né? Quais são possíveis ameaças do mercado que podem prejudicar o seu negócio? Um primeiro exemplo de ameaça aqui são mudanças nas regras da Shopee. Então, se a Shopee resolver mudar as regras dela, aumentar o preço, aumentar a comissão, você não tem o que fazer, você depende da Shopee. Então, essa é uma ameaça. A Shopee mudar as regras e isso prejudicar o seu negócio é algo que pode acontecer e tá fora do seu controle. Então, você tem que estar sabendo. No seu mapeamento, você tem que saber que isso pode acontecer e você já tem que estar prevendo essa situação. Um segundo exemplo de ameaça é depender de um único canal de vendas, né? Eu falei de você depender de um único fornecedor como uma fraqueza, aqui você depender de um único canal de venda pode ser uma ameaça. Por quê? Se a Shopee, por exemplo, mudar as regras dela, se a Shopee aumentar a comissão e isso inviabilizar a venda do produto que você vende lá, é importante que você já esteja vendendo em outros locais. É importante que você também já esteja vendendo na Amazon, no Mercado Livre, é importante que você já tenha a sua própria loja virtual, então você não pode depender de um único canal de vendas. Ah, eu só vendo na Shopee e não vendo mais em local nenhum. Isso é um problema, isso é uma ameaça. Você pode começar vendendo na Shopee, mas você não deve ficar só vendendo na Shopee. Você começa lá e depois você começa também vendendo no Mercado Livre, começa a vender na Amazon, começa a vender na Magalu, começa a vender no TikTok Shop, começa a vender na sua própria loja virtual e vai ampliando os canais de vendas. Quanto mais canais de vendas você tiver presente, maiores são as suas chances de escalar e vender mais. E se você tiver problema em um canal de vendas, você tem todos os outros canais que continuam vendendo para você. Então você não deve depender só de um único canal de vendas, tá? E uma terceira ameaça aqui, como exemplo, é você ter os seus fornecedores ou distribuidores como seus próprios concorrentes. Então você está comprando de um fornecedor ou de um distribuidor e esse mesmo fornecedor ou distribuidor começa também a vender na Shopee. E aí você vai ter ele como seu concorrente. E aí dificilmente você consegue competir com preço com esse fornecedor ou com esse concorrente. Por isso que é importante que você sempre esteja pesquisando novos fornecedores. É importante que você sempre esteja negociando com novos fornecedores para você não ficar refém de um único fornecedor, porque se esse fornecedor resolve também começar a vender na Shopee, isso vai ser um problema, isso é uma grande ameaça que você pode encontrar, beleza? Então, a análise SWOT, ela é dividida nesses fatores internos e externos e você precisa fazer esse mapeamento para que você consiga melhorar nos fatores que você enxergou como fraquezas, né? E para que você consiga já avaliar quais são as ameaças, quais são as oportunidades para você atuar da forma certa e começar
começar já do jeito certo na Shopee. Começar, na verdade, na frente de 99% dos vendedores que não fazem isso, eles nem sabem o que é isso, então você vai sair na frente de muita gente ao fazer a análise SWOT, beleza? Uma terceira vantagem injusta que você pode ter no seu negócio é você saber estruturar a oferta irresistível, que eu falei no item de fortalezas e fraquezas. O que seria a oferta irresistível? A oferta é o que você está ofertando, é a maneira como você está oferecendo um produto. E dentro da oferta irresistível existem alguns parâmetros. Um primeiro parâmetro é o preço. O seu preço faz parte da oferta. O seu preço faz parte do que você está oferecendo para o cliente. Além do preço, também tem o cadastro estrela, que eu também citei nas fortalezas e fraquezas. Você saber fazer o seu cadastro estrela é fundamental para que você consiga ter sucesso vendendo na Shopee. E o cadastro estrela, ele contempla várias questões. As fotos, como que devem ser as fotos do seu produto. Tem fotos estratégicas que devem ser cadastradas para que você consiga vender mais. Se você não souber quais são essas fotos, dificilmente você vai conseguir ter sucesso vendendo na Shopee. Tem o vídeo de apresentação, que é o vídeo review. Tem a descrição do produto, onde você tem que falar as vantagens, os benefícios do produto. Tem a ficha técnica, tem as informações complementares. Tudo isso você tem que saber fazer da forma certa. E a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa da Shopee, aonde mostra para você o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base de erro. Tudo isso que eu tô falando, a gente detalha no nosso curso. A gente mostra como que tem que ser as fotos, quais devem ser as fotos e o porquê aquelas fotos são importantes. A gente mostra como que tem que ser o seu vídeo review, o que você tem que falar no vídeo. A gente dá vários exemplos de vídeos para você conseguir usar na sua loja. A gente mostra como que tem que ser a descrição, o que você tem que escrever na descrição, quais são as informações complementares. Tem um documento que você pode fazer o download para você pegar quais são os blocos de informação para você colocar no seu produto. Tudo isso é detalhado no nosso curso para você começar a vender do jeito certo. A gente mostra também como precificar do jeito certo, como encontrar fornecedores, quais são os melhores produtos para você começar, como ter uma reputação 5 estrelas, como funciona o algoritmo da Shopee, como fazer uma oferta irresistível. Tudo isso a gente mostra no nosso curso passo a passo. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje, ele tá um preço extremamente acessível, tanto que a gente está recebendo várias mensagens no nosso WhatsApp e no nosso Instagram perguntando se o preço está certo. As pessoas acham tão barato que elas perguntam se aquele realmente é o preço certo do curso. E sim, esse é o preço do curso, ele é um preço realmente para ajudar você a começar do jeito certo. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Na oferta irresistível, além do preço e do cadastro estrela, também tem a questão da reputação. Você ter uma boa reputação faz com que você tenha uma oferta mais irresistível, faz com que você consiga vender mais. Sem uma oferta irresistível, você não vai conseguir vender bem na Shopee, tá? Só tendo uma oferta irresistível é que você consegue escalar e vender muito na Shopee. Então a reputação faz parte desse contexto. Um próximo ponto aqui são as promoções. Você saber aplicar a promoção certa no seu produto para que aquela promoção torne o seu produto mais irresistível e ele se diferencie dos produtos dos seus concorrentes. Então dá para você aplicar várias promoções, né? A Shopee ela tem as ferramentas de marketing dela que você consegue aplicar promoções no produto e as promoções ajudam você a vender mais, porque o cliente vai perceber a sua oferta melhor do que a oferta do concorrente e o algoritmo da Shopee, ele tende a destacar produtos que estão usando essas promoções das ferramentas da Shopee, tá? E o último ponto aqui é o frete. Você precisa estar no programa de frete grátis da Shopee. Quando você vai vender na Shopee, dá para você vender fora do programa de frete grátis, onde o cliente não consegue comprar com frete grátis, e aí você vai pagar uma comissão menor de 14%, ou você consegue vender dentro do programa de frete grátis, onde o cliente consegue comprar com frete grátis o seu produto, e aí você vai pagar uma comissão maior que é de 20%. A sugestão é que você venda dentro do programa de frete grátis, porque lá você vai ter uma oferta mais irresistível. O cliente sempre vai preferir comprar de um vendedor que está dando frete grátis do que de um outro vendedor que não está dando frete grátis, por isso você ter o frete grátis é fundamental para sua oferta ficar irresistível, beleza? Uma próxima vantagem injusta aqui é você saber precificar o seu produto. Tem a forma certa de você precificar o seu produto para que ele tenha um preço atrativo, um preço competitivo e que você consiga ter uma boa margem de lucro. Então você tem que saber colocar quais são os custos, quais são os parâmetros. Então a gente tem uma aula explicando na prática, na tela do computador, na planilha, tudo que você deve preencher para que você consiga saber qual é o melhor preço de venda. Então a planilha ela te mostra o melhor preço de venda baseado em todos esses custos e ela também te mostra qual que seria a margem de lucro, a margem de contribuição que você vai ter vendendo o produto por aquele preço. Então essa planilha ela é automática, você consegue usar. Se você quiser ter acesso a essa aula onde eu mostro na prática na planilha, é só você deixar aqui embaixo aula preço que eu mando para você essa aula onde eu mostro na prática como que você precifica o seu produto do jeito certo na Shopee, beleza? Uma quarta vantagem injusta aqui ao começar a vender na Shopee é você saber como funciona o algoritmo, né? Como eu falei no nosso curso Mapa da Shopee, a gente detalha quais são as principais informações do algoritmo para que você saiba o funcionamento. Não tem como saber exatamente o funcionamento do algoritmo, né? Se alguém te falar que sabe como funciona o algoritmo, essa pessoa tá mentindo, porque a Shopee não divulga isso, mas dá para você, com base em experiência, com base em prática, entender quais são as melhores formas de você atuar na Shopee, quais são as melhores estratégias para que você consiga se posicionar melhor dentro do algoritmo. E o algoritmo da Shopee, ele é dividido basicamente em 3 grandes partes. A primeira parte está relacionada com ser encontrado. Você precisa ser encontrado para você conseguir vender na Shopee. Se você nem conseguir ser encontrado, você não vende. Então se a pessoa
está pesquisando por um produto, o seu produto nem aparece naquela pesquisa, você não foi encontrado, você não vai vender. Primeiro você tem que ser encontrado para depois você conseguir vender. E para você ser encontrado, tem algumas otimizações que você tem que fazer no seu produto para que você seja ranqueado, para que você seja melhor posicionado nas pesquisas. E isso tem a ver com a otimização SEO, que é a sigla de Search Engine Optimization. É você usar os termos certos, as palavras-chave certas no nome do seu produto, saber concatenar da forma certa o nome do seu produto com os principais termos e palavras, para você ser encontrado na maioria das buscas e melhorar o seu posicionamento nas buscas também. Isso também a gente detalha no curso, tá? Como tem que concatenar, quais são as palavras-chave que você tem que fazer, qual é a ordem da palavra-chave para você ter o melhor nome possível, para você ser encontrado da melhor forma possível. Aí depois que você é encontrado, você tem que ser clicado. Então o cliente encontrou o seu produto, ele apareceu na pesquisa ali junto com outros vendedores, né? Então ele tá na listagem com vários outros vendedores e agora você tem que ser clicado. O cliente tem que escolher clicar no seu produto e não no produto dos seus concorrentes, porque só se o cliente clicar no seu produto que ele vai conseguir comprar. Não tem como você vender se o cliente não clicar no seu produto. Então primeiro você é encontrado, depois você é clicado. Se você não for clicado, não dá para vender. E no ser clicado tem algumas otimizações que você vai ter que fazer que fazem com que você aumente as suas chances de ser clicado. A foto de capa que você usa, o título do seu produto, a maneira como você está ofertando o produto, se tem frete grátis ou não, o preço do produto, a reputação. Todos esses pontos são importantes para fazer com que o cliente escolha clicar no seu produto. Depois que você é clicado, aí vem a terceira etapa, que é você ser comprado. O cliente, quando ele acessou o seu produto, agora é o momento para ele decidir se ele compra de você ou não. E aí que entra a questão do cadastro estrela. Quando você tem um cadastro completo, com todas as fotos corretas, com a descrição certa, com os blocos de informação, ficha técnica, com o vídeo de apresentação, tudo isso vai fazer com que você consiga convencer o cliente. Tudo isso vai fazer com que você consiga persuadir o cliente a comprar de você. E você tendo um cadastro estrela, você aumenta muito o seu potencial de conversão, o seu potencial de vendas. Se você não tiver o cadastro estrela, dificilmente você vai ter boas vendas dentro da Shopee. E aí o algoritmo da Shopee, ele leva em consideração várias questões para que você aumente cada vez mais as suas vendas. Por exemplo, a sua taxa de conversão. O que seria a taxa de conversão? É o número de pessoas que compram o seu produto comparado com o número de pessoas que clicaram e acessaram o seu produto. Por exemplo, imagina que 100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto. E dessas 100 pessoas, só uma comprou. Nesse caso, você teve 1% de conversão. Agora, se 100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto e você teve 5 vendas, você teve 5% de conversão. Quanto maior for a sua conversão, melhor o algoritmo da Shopee vai te enxergar. A Shopee sempre vai querer ranquear, destacar, colocar nas melhores posições aqueles produtos que têm maior conversão. Porque a Shopee quer ganhar dinheiro. E a Shopee só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então se ela tiver que escolher, colocar no topo da pesquisa um produto que converte 1% e um outro produto que converte 5%, ela vai escolher o produto que converte 5% para estar na frente daquele produto que converte 1%. E para você ter uma conversão de 5%, uma conversão maior, só tendo um cadastro estrela. Sem o cadastro estrela você não consegue ter altas conversões. Se você tiver uma conversão baixa, eu estou convertendo aqui 1% ou menos, o algoritmo da Shopee não vai te enxergar como um potencial vendedor. E ele não vai te destacar nas pesquisas. Por quê? Se ele te destacar, a Shopee vende menos, porque o seu anúncio não tem potencial de vendas. Então isso é muito importante que você saiba para que você consiga otimizar o seu cadastro e vender cada vez mais na Shopee também, beleza? E a quinta vantagem justa para você começar a vender na Shopee é você começar com produtos iscas. O que seriam os produtos iscas? São aqueles produtos que têm altíssima demanda na Shopee, ou seja, tem muita gente buscando e muita gente comprando esses produtos e você conseguir vender esses produtos com um preço muito competitivo, mesmo que a sua margem seja mais reduzida. Então, estrategicamente, você vai escolher os produtos que mais vendem na Shopee. Tem formas de você encontrar os produtos mais vendidos na Shopee. No curso a gente detalha isso, a gente mostra isso, né? Como encontrar os produtos que mais vendem na Shopee, aqueles produtos com maior potencial de vendas. Aí uma vez que você define os seus produtos baseado nesses produtos que mais vendem, você vai colocar um preço muito competitivo, mesmo que a sua margem seja mais reduzida temporariamente. Então você vai colocar uma margem menor, uma margem mais reduzida, para que você consiga ter um preço muito atrativo, para que você consiga ter volume de vendas. Uma vez que você começa a ter volume de vendas naquele produto, porque ele tem demanda natural e o seu preço está muito atrativo, você vai conseguir aumentar a sua conversão. A sua conversão ela vai tendo uma taxa maior. E aí depois, aos poucos, você vai aumentando o preço desse produto para você conseguir ir aumentando também a sua margem. Então a estratégia é você intencionalmente e temporariamente escolher alguns produtos, colocar um preço bem agressivo, um preço bem atrativo, com uma margem bem reduzida e você trabalhar esses produtos, ganhar vendas, ganhar histórico de vendas para depois você aos poucos ir aumentando esse preço e aos poucos, consequentemente, também ir aumentando a sua margem de lucro. Lembrando que isso você está fazendo de forma estratégica, de forma intencional e de forma temporária. Eu não estou falando aqui que você deve vender na Shopee sem lucro ou com baixo lucro. Eu estou falando aqui que uma estratégia possível e muito utilizada é você começar vendendo esses produtos iscas, que tem essas características que eu falei, para você conseguir vender mais rápido, para você ganhar tração de vendas mais rápido, para você conseguir melhorar a sua taxa de conversão e dessa forma ir alavancando as suas vendas na Shopee. E depois você pode ir acrescentando outros produtos também na sua conta, né? Para que você consiga ir vendendo cada vez mais dentro da Shopee, beleza? Bom, então aqui foram 5 vantagens injustas para quem está começando a vender na Shopee, que se você aplicar, com certeza absoluta, você vai sair na frente de 99% dos vendedores que estão começando agora.
agora. E se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem o nosso curso, o Mapa da Shopee, onde a gente mostra o passo a passo para você já começar na rota do sucesso, sem ser na base de tentativa e erro. E o link para você conhecer o curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.